Na aula de hoje vamos começar a terceira lei de Newton, ação e reação. Como ela acontece, o que ela acontece, como ela é provocada, quais são as consequências dessa interação. É isso que vamos ver na aula de hoje. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, professor Sanhan aqui, e aí enquanto a gente vai conversando, trocando uma ideia, já pegue seu material. Estamos na apostila 3, já estou lá na página 17, vou falar com vocês hoje sobre as leis de Newton, né? 3 leis de Newton, já vimos a primeira e a segunda, é importante que você revise, é importante que você saiba as primeiras leis, por quê? Assim como o nome da terceira lei é ação e reação, né, a terceira lei é uma reação, né, às primeiras leis. É isso que a gente vai conversar na aula de hoje, é isso que eu quero que vocês entendam. Muita atenção, na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre vários tipos de forças, tá? Existem várias outras forças, na aula de hoje eu só vou passar para vocês praticamente 3 forças, força-peso, força normal e força de tração. É isso que eu quero que vocês aprendam nessa aula, bora para a nossa aula. Vamos conversar um pouquinho então sobre ação e reação, terceira lei de Newton. Esse é o alvo principal da nossa aula de hoje. E aí eu já peguei essa imagem aqui para mostrar para vocês uma coisa que é muito importante, que é o salto, né? Galileu fez muita coisa, fez muito progresso na física. Os cientistas daquela época também fizeram muitos avanços, como o Tycho Brahe, como o Copérnico, como vários outros, também fizeram muitos avanços em algumas áreas, mas eles ficaram limitados porque faltava um além, né? Perceber como é que as coisas no universo eram controladas, eram regidas. Então, o Newton conseguiu perceber que a mesma força, né, que fazia com que a maçã caísse para o chão é a mesma força que puxava a Lua e mantém a Lua sempre em órbita da Terra. Foi isso que o Newton percebeu e é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Ó, presta atenção comigo então, gente. Terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Só vamos recapitular. Primeira lei, qual que era? Equilíbrio. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica, força é igual a massa vezes aceleração. Primeira lei, situação de equilíbrio. Segunda lei é o agente responsável por tirar um objeto, um corpo, seja lá o que for, de sua condição de equilíbrio. Só que aí, gente, esse é o ponto fundamental da aula, né? Se você faz a força em alguém, esse alguém também vai fazer força em você, né? Se você tira um objeto de sua condição de equilíbrio, isso não é de graça, isso não é sem custo, né? Esse objeto vai devolver isso para você também. É isso que a gente vai entender um pouco também nessa aula. Bom, ação e reação, beleza. Você, por exemplo, consegue empurrar uma parede, né? Você faz força na parede, mas você não consegue empurrar a parede. Por quê, né? A mesma força que você está fazendo na parede, sendo a sua ação, a parede devolve em você uma reação. Importante aqui você já perceber que a força de ação e a força de reação, elas têm mesmo módulo, mesmo valor. Se o cara está empurrando a parede com 20, a parede também está empurrando ele com 20 newtons, tudo bem? Agora, outra coisa importante, olha só, a direção das forças é a mesma também. Então, ação e reação tem mesmo módulo, mesma direção, porém, sentidos contrários. Percebam, então, que a ação está nessa direção e a reação está nessa direção. A única coisa que muda, então, é o sentido. O resto é igual. Pegaram isso também? Vamos ver mais alguns exemplos aí de ação e reação. Uma arma, né? Não sei se vocês já viram um filme de arma, ainda mais canhão, né? Canhão lançando canhão, míssil, essas coisas. Você percebe mesmo o ricocheteio, né? O efeito chicote, o efeito rebote que ela dá. Então, uma arma, quando você põe ela para atirar, na hora que você atira o gatilho, ela vai dar um tranquinho para trás, né? Então, por que que a bala sai com uma velocidade tão alta e a arma sai com uma velocidade tão baixa? Aí existe uma relação das massas, né? A massa da bala é pequena, a massa da arma é muito grande. Por isso que você tem essa diferença aí, tá? Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre isso também mais pra frente. Agora, outro exemplo disso, né, gente, de ação e reação, é martelo com prego. Percebam que por que a gente põe a cabeça do martelo aqui de metal, de ferro? Né? Por que você não faz um martelo inteiro de madeira maciça? Porque a hora que você for bater, né, a madeira no prego, o prego vai danificar a madeira, né? A resistência, né, as propriedades dos materiais aí, ferro e madeira, são completamente diferentes. Então, para você ter um melhor resultado, né, para esse impacto, né, não ser tão drástico quanto é na madeira, você coloca a cabeça do martelo como sendo de ferro. Tudo bem, gente? Percebeu isso aí também? Entendeu? Olha só,
Outro exemplo muito legal também, ação e reação, cara. Por que você consegue nadar? No movimento de nadar, você empurra a água para trás e a água empurra você para frente. Então, nós fazemos força empurrando a água para trás e a água empurra a gente para frente. Por isso que a gente consegue nadar. A mesma coisa acontece no movimento de andar, mas mais para frente, quando a gente for falar sobre força de atrito, eu vou conversar com vocês sobre isso, mas também representa um par ação e reação. Estão entendendo? Estão gostando? Essa aula é muito divertida, é muito legal. Já aproveita, já curta o vídeo, compartilhe também o vídeo com mais quem estiver estudando isso com você. Se inscreva no meu outro canal também, você consegue receber os vídeos um pouquinho antes, se você quiser estudar. Isso vai ser legal para você, tá bom? Ó, vamos continuar a falar mais um pouquinho disso? O que mais que a gente tem para falar agora? Peguei aqui um exemplo para mostrar para vocês algo que é muito importante. Vamos com calma. Peguei aqui a Terra, vou colocar um objeto lá em cima. E aí, o que você já sabe, né, gente? O que acontece? A Terra está aqui, tem um objeto lá em cima. O que a Terra faz com esse objeto? Ó, puxa ele para baixo. Então, a Terra puxa esse objeto para baixo. E esse objeto não vai deixar isso parado, né, cara? Ele não vai deixar isso quieto. Ele vai puxar a Terra também. Mas aí você vai falar, mas a Terra não sai do lugar. Não sai por quê, né? Olha o tamanho da massa da Terra comparado a um objeto, comparado a mim, né, em cima da Terra. Então, assim, quando eu pulo, eu estou no alto, eu estou puxando a Terra para mim. Tô. Mas por que a Terra não vem para mim, né? Porque a minha massa é bem diferente da massa da Terra. Percebam comigo que quando nós estamos analisando as marés, né, já percebeu que tem maré? Por que tem maré? Porque tem a Lua. Então, a maré é resultado da força gravitacional da Lua. Então, a gente acha que a Lua não está puxando a gente, não está fazendo nada, mas está sim. Todas as marés, parte dela, tem uma porcentagem do Sol também envolvido nisso, mas as marés são, em sua maior parte, resultado da força gravitacional, da força de atração, da força de puxar a Terra para ela, que a Lua faz em nós. Tudo bem? Então, como a Terra é mais densa e menos maleável, né, cara, você não tem um deslocamento de matéria rochosa, você não tem um deslocamento de terra, né? Mas você tem um deslocamento de água, porque a água é mais maleável, tá na fase líquida, ela tem uma deformação um pouco mais fácil, é isso que está acontecendo. Mas aí, gente, vamos continuar, olha só. Coloquei outro objeto ali. A ação é no objeto, a Terra puxa o objeto. E o que o objeto faz? O objeto puxa a Terra. Então, peso 1 e peso 1 aqui são ação e reação. Percebam que são em objetos diferentes, né? Aqui é a mesma coisa, peso 2 e peso 2 são em objetos diferentes. É isso que você tem que se ligar. Vou fazer mais uma vez para pôr isso na sua cabeça de qualquer jeito. Peguei outro objeto. O que a Terra faz com ele? Puxa ele para baixo. Então, no referencial desses caras aqui, né? Isso aqui é para baixo, isso aqui é para baixo. A gente acha que lá embaixo da Terra, a Terra vai puxar a gente para baixo. Não, cara, a Terra puxa a gente, né, nesse caso, para cima, mas é sempre para baixo. Você me entendeu? Ficou confuso? Manda comentário no vídeo aí, fala comigo, mas o que você tem que se ligar é que a Terra sempre puxa os objetos para baixo. Só que aí, né, claro, né? Se você tem a Terra puxando o objeto para baixo, o objeto também puxa a Terra na direção dele. Você pegou isso comigo, gente? Tá tranquilo? Tá beleza mesmo? Mas agora, por que eu estou mostrando isso tudo para vocês e contando para vocês que isso aqui é par ação e reação? Cada uma dessas forças aí são pares ação e reação. O que você tem que se ligar aqui é que ação e reação não se equilibram. Por quê? Porque elas são aplicadas em corpos diferentes. Elas são aplicadas em corpos diferentes. Você percebeu lá, né? A Terra está aqui, ela puxa o objeto para cá. Então, a ação e reação, que seriam as forças pesos aqui, elas não são aplicadas no mesmo objeto, por isso elas não se anulam. Tudo bem? Por exemplo, eu estou parado aqui em cima da cadeira, né? Tem uma força que me puxa para baixo, a força peso da Terra. Só que por que eu não vou embora para baixo? Né? Porque eu estou sentado. O assento me empurra para cima. Então, eu, Sanhan, permaneço parado, permaneço em equilíbrio, porque existem duas forças agindo em mim que se anulam. Uma força é a força peso, que me puxa para baixo, e a outra força, uma força da cadeira, que me empurra para cima. Então, essas duas forças aqui se anulam. Elas não são ação e reação. Se você tem par ação e reação, não tem como se anular. Não tem como serem neutralizadas. Tudo bem, gente? Tá entendendo? Tá pegando isso? Então, o que a gente estava conversando agora há pouco em relação ao ricocheteio da bala? Assim, podem provocar deformações diferentes em cada corpo. Então, gente, vamos pensar em situações práticas aqui, né? Eu dou um soco na parede. Eu deformo a parede assim como a parede me deforma? Não. Por quê, né? A massa da parede, a consistência, o material que é feito a parede é completamente diferente do material da minha mão. Então, se eu dou um soco na parede, é claro que eu vou me machucar muito mais do que a parede, né?
Por quê? Porque o meu material é mole, é quebradiço, estrala, tem pele que corta, é muito mais vulnerável do que a parede, tudo bem? Um outro exemplo muito bom disso é em relação a acidentes, né? Por exemplo, um carro bate num caminhão. Aí você olha para o carro completamente amassado, o caminhão intacto. Aí você fala, pô, mas a força que o caminhão fez no carro é muito maior que a força que o carro fez no caminhão, né? A hora que você olha para os impactos, para a deformação dos dois veículos, você tem a impressão de que a força que o caminhão fez foi muito maior. Mas não, né? Se o carro bateu no caminhão, o caminhão bateu no carro. Ação e reação, mesmo valor. Por que a deformação é diferente? Porque o material que é feito o carro é um material feito para deformações maiores, é um material feito para se amassar facilmente, né? Caminhão, dependendo do caminhão que você pegar, for muito antigo, é ferro puro, você bate nele na parede, ele quebra a parede e o caminhão não acontece nada, né? Sai intacto da situação, dependendo do tipo de material que o caminhão for feito. É igual o Fusca, né, cara? Você quer bater seu carro num Fusca? O Fusca não vai amassar, não vai acontecer nada com o Fusca, porque ele é de metal muito mais sólido, né? Se você pegar ali para-lama, para-choque, eles são plásticos, né? Não é nem metal como o capô e as portas, eles são plásticos, né? Justamente para quê? Para deformar, para absorver o impacto. Mais para frente a gente vai conversar sobre isso também. Mas vocês entenderam? Então, a questão da deformação, muito parecido com a questão do ricocheteio que a bala dá, né? Do efeito rebote que você tem quando você atira, né? A bala sai com uma velocidade imensa, mas você tem um tranco para trás, né? Por que né, já pensou? Se o tranco, a arma voltasse com a mesma velocidade que a bala, ela arrancava seu braço fora, né? Então por que isso não acontece? Porque você faz a arma muito mais pesada que a bala. Tá entendendo? Pegou isso comigo também? Então, vamos continuar. Vamos falar um pouquinho agora sobre tipos de forças. Na aula de hoje eu vou explicar para vocês algumas forças. Nas próximas aulas a gente vai conversando, incrementando, colocando mais força nesse caldeirão das leis de Newton aí, tudo bem? Então, ó, tipos de força. Primeira força, já conversamos sobre uma força, era a força-peso, né? Na última aula a gente falou muito bem sobre a força-peso, a gente calcula ela como sendo massa vezes a gravidade. Lembra disso? Tranquilo? Agora eu vou falar com vocês sobre força de contato. Só que, na verdade, existem duas forças de contato. Toda vez que você se você encostou um objeto no outro, tem contato, tem essa força normal. Mas se você também tiver um movimento, um deslizamento, ou mesmo uma tendência de deslizamento, vai aparecer uma outra força, que é a que a gente chama de força de atrito. Então, existem duas forças que são provocadas pelo contato. A primeira é a força normal e a segunda é a força de atrito. Força normal, vou falar com vocês agora, mas a força de atrito eu vou falar só nas próximas aulas, beleza, gente? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre a força normal. O que acontece? Como é que a força normal é montada, é apresentada? Ela é uma força de compressão. Então, toda vez que você coloca, né, um objeto em cima de outro, esse objeto aqui, se você solta ele, ele vai para baixo. Por que ele vai para baixo? Porque a força peso puxa ele para baixo. Então, quando eu coloco o copo em cima da minha mão, a força peso continua puxando ele para baixo. Se eu tiro minha mão, ele cai. Então, a força peso continua agindo aqui nele. Só que por que o copo deixou de cair? Porque existe uma outra força, né, que é uma força relacionada ao contato da minha mão com o copo, e essa força a gente chama de força normal. Então, assim, a minha mão está empurrando o copo para cima, só que o copo não vai deixar isso barato, ele também vai empurrar a minha mão para baixo, né? Então, quando você pega aqui, presta atenção, né? Ação e reação, elas se anulam? Não, porque a minha mão empurra o copo para cima e o copo empurra a minha mão para baixo, tudo bem? Só que agora, quando você... Presta atenção nisso. Só que quando você está analisando apenas o copo, quais são as forças que agem no copo? O peso para baixo da terra e a normal para cima. Então, esse peso com essa normal, aí sim eles se anulam, mas ação e reação nunca se anulam. Tudo bem? Você está pegando isso? Você está entendendo? Vamos seguir aqui, ó. Força normal, ela tem uma característica que é muito importante que você já perceba. A força normal, ela vai ser sempre perpendicular, ou seja, ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus aqui com a superfície de contato. Então, se você está assim, a normal está para cá. Tudo bem? Aqui para cima. Se eu inclinar um pouquinho o copo aqui, deixar ele desse jeito, a normal está aqui. Se eu deixar o copo na parede, encostado assim, para onde vai estar a força normal? Vai estar para cá. Tudo bem? Agora, se eu deixar o copo de ponta cabeça, mas apoiado no teto, encostado no teto, para onde está a força normal? Está para baixo. Então, a força normal ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Além disso, ela vai ser sempre
no sentido contrário aonde está acontecendo o apoio. Então, se eu apoio em cima, a normal está para baixo. Se eu apoio embaixo, a normal está para cima. Você entendeu isso? Então, nesse caso aqui que nós temos um plano inclinado, essa força normal também está inclinadinha, né? Então, aqui está o plano inclinado, coloquei minha mão aqui em cima, para onde está a força de normal? Nessa direção. Você entendeu? Tá claro isso para vocês, gente? Vocês estão entendendo mesmo? E claro, né, se minha mão está empurrando a minha outra mão para cima com uma força normal, a minha mão também está empurrando a minha outra mão para baixo com uma força de reação menos normal. O menos aqui, gente, não se espantem, né? É só para dizer que é sentido contrário, né? Já conversamos sobre isso, mas o módulo, o valor dessa força N e o valor dessa força N aqui serão os mesmos. A direção também é a mesma, porém os sentidos são contrários. Você está pegando? Você está se ligando nisso? Muito importante essa aula para nós, tá, gente? Ó, vamos entender uma coisa aqui agora. Você sobe na balança. O que a balança está marcando? Ela está marcando o seu peso ou ela está marcando a força normal? O que ela marca? Ela marca a força normal, porque o seu peso, cara, quem está sentindo o seu peso? É a Terra, né? A Terra que está sentindo o seu peso. Então, a balança, na verdade, está empurrando... É a mesma coisa aqui, né, gente? A balança está empurrando o copo para cima. E o copo está empurrando minha mão para baixo. Então, essa interação, né, da normal da minha mão com o copo e da normal do copo com a minha mão, é isso que a balança está marcando, tá? Só que, claro, para mim, se eu estiver paradinho, em repouso, em equilíbrio, essa normal é igual a quem? É igual a meu peso. Então, assim, indiretamente, eu consigo medir o meu peso, porque eu sei que ele é igual à força normal, tudo bem? Então, o que a balança mede? A balança mede a força normal, só que nesse caso, a força normal é igual à força peso, então tem uma equivalência aí, por isso que a gente pode fazer isso, tudo bem? Então, quase terminando a nossa aula, vamos falar de mais uma força de tração. Força de tração, gente, ela sempre vai acontecer toda vez que você tiver fio. Então, por exemplo, aqui, ó, por que o meu mouse não cai? A Terra puxa ele para baixo com a força peso, só que aqui tem um fio. Então, existe uma outra força que puxa o mouse para cima. E essa força em fio é o que a gente vai chamar de força de tração. Tá? Então, quando vai acontecer força de tração? Sempre aplicada a um fio. Se você tiver o fio bambo, o fio murcho, né? O fio assim, se você não está comigo aqui, não tem força de tração, né? O fio não está esticado. Você só vai ter força de tração quando o fio for esticado. Então você faz uma força, vai esticando o fio. Quando o fio estiver totalmente esticado, aí sim começa a agir a força de tração. Então percebam comigo, eu estou puxando o objeto A para cá, né? Chega um ponto que o fio está esticado, então o que o objeto A está fazendo com o objeto B? Puxando ele para lá? Então, se o objeto A puxa o B para lá, o objeto B não deixa isso parado, puxa também o objeto A para cá. Então, ação e reação, novamente, cada uma das forças sendo aplicado em corpos diferentes. Você está entendendo isso? Você entendeu isso, gente? Tá tranquilo mesmo? Tá beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigado por assistir até aqui. Curta o vídeo, compartilhe também com mais alguém que esteja assistindo essa matéria com você. E até logo e muito obrigado. Até breve.